Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Uma jornalista da TV Globo ao vivo, ao tentar lacrar contra a visita do multimilionário Elon Musk aqui no Brasil, passou diversos vexames. E tudo isso em poucos minutos. Quer entender melhor? Então vem comigo aqui no vídeo a seguir. O que, afinal, está por trás dessa visita de Elon Musk? Olha, Lilian, como o Brasil de Jair Bolsonaro se transformou aí num território de absoluta falta de transparência, multiplicam-se as perguntas e respostas são poucas. Foi uma visita surpresa com o encontro do presidente, que, sem dúvida alguma, essa imagem, assim como aconteceu com a visita a Vladimir Putin, é uma imagem, um registro que será usado politicamente na campanha, embora não me pareça que o eleitorado brasileiro esteja preocupado com o Elon Musk diante de uma inflação de 12%, de fome galopante, de desemprego. Mas, sem dúvida alguma, serão imagens políticas a serem usadas num cenário de tentar inserir Bolsonaro num diálogo global. Ele que foi dispensado da reunião do G7, tem sido afastado, né, sobretudo do mundo democrático. Olha aí, em apenas 1 minuto, 3 mentiras foram contadas pela jornalista. A primeira é de que, segundo ela, o governo do presidente Jair Bolsonaro falta com a transparência, muito provavelmente querendo se referir ao tal orçamento secreto. Sim, aquele mesmo orçamento secreto que a imprensa teve acesso a partir do primeiro dia que assim quis ter. Orçamento secreto que todos os deputados, que nós, população brasileira, conseguimos ter acesso através do acesso do portal da transparência do governo federal. Já outra segunda mentira é o reforço da velha narrativa espalhado por esta mesma velha imprensa brasileira. No caso de que a culpa da taxa atual de inflação, que a culpa do desemprego, do que eles chamam de caos econômico, é culpa do presidente Jair Bolsonaro. Para começar, minha querida, o Brasil está crescendo 4,5% ao ano. Essa, pelo menos, é a taxa de crescimento do PIB para o ano de 2021. Ao mesmo tempo, o Brasil, com esta taxa de crescimento econômico, foi o terceiro país de toda a América Latina que mais cresceu. E, em comparação ao mundo todo, o Brasil está nas primeiras posições. E muito bom deixar claro que a tal política do fica em casa, que a economia a gente viria depois, é a grande responsável, não somente no Brasil, mas no mundo todo, de ter gerado a tal inflação, taxa de desemprego, aumento do preço dos combustíveis e dos alimentos. Não foi culpa do presidente Bolsonaro, porque ele em nenhum momento defendeu este tipo de política. Bolsonaro não determinou o fechamento, a quebra da cadeia de produção, não determinou o fechamento da economia. Bolsonaro não impediu o trabalhador de vender o seu hot dog ou da Dona Maria, por exemplo, ir trabalhar como empregada doméstica ou mesmo vender as roupas no comércio local. Terceiro ponto, no mundo democrático o presidente Bolsonaro está muito bem inserido, até porque ele em nenhum momento está adulando ditaduras ao redor do mundo, como é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Havana Rousseff, assim fizeram. Bolsonaro está ao lado das grandes democracias pelo mundo. Bolsonaro em nenhum momento defendeu, por exemplo, assim como Lula fez em entrevista para o El País na Espanha, a defesa de perseguir jornalistas e opositores políticos. Mais do que nunca eu preciso da sua ajuda. Uma grande amiga acabou de descobrir a síndrome de Sjögren, que afeta órgãos, cérebro e tantas outras partes do corpo. Mas, no caso dela, afetou os dentes, fazendo com que Tamara não consiga mais voltar a sorrir. Por isso que nós queremos uma vaquinha, a qual você pode colaborar clicando no link que se encontra aqui embaixo deste vídeo, ou mesmo doar qualquer valor através da chave de celular no Pix, DDD 11 95668 0107. Meu muito obrigado. Então, uma hipótese é essa. Outra hipótese, a própria uso de Elon Musk, que apareceu no discurso de Bolsonaro como mito da liberdade de expressão, para acirrar ou manter o ambiente de ataque ao Supremo Tribunal Federal, às autoridades judiciárias e eleitorais e ao ministro Alexandre de Moraes em particular. Essa semana, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal pedir com uma ação
considerando abuso, acusando Alexandre de Moraes de abuso de autoridade, que foi refutada pelo ministro Dias Toffoli. As outras, vamos para as hipóteses da economia. Você já antecipou uma, a ideia da rede de acesso à internet para escolas, 19 mil escolas, como foi mencionado num tweet pelo Elon Musk. Elon Musk, é isso? Elon Musk, a jornalista tá tão perdida, se é que pode ser chamada jornalista, né? Para mim é uma militante travestida de jornalista, militante de esquerda, se perde tanto na oposição a Bolsonaro que esquece até a forma correta de falar o nome Elon Musk. E fala... Pelo Elon Musk. Elon Musk. Em áreas rurais, áreas remotas. Esse programa já existe e, como você bem lembrou, dependeria de licitação, a menos que hajam mecenas querendo bancar a internet nas escolas brasileiras. Aí fica o questionamento de com que interesse, qual seria a contrapartida. Outro, o monitoramento da Amazônia, a vigilância da Amazônia, que também já existe e que também não poderia, de acordo com a nossa legislação, ser entregue, né, a um empresário privado, assim, sem custo. Faltam detalhes sobre isso. Por fim, há muita especulação sobre o interesse de Elon Musk no... Elon Musk. Em mineração, sobretudo níquel. Faz um tempinho, no início desse mês, a Tesla, que é a empresa de veículos elétricos dele, assinou um contrato com a Vale, nossa mineradora, mas pelos negócios de níquel no Canadá. Mas a Vale também produz níquel no Brasil, e aí há toda uma suspeita de interesse em mineração e aí na Amazônia. Como eu disse, sobram perguntas, falta transparência, falta objetividade. O mais óbvio parece o uso político, mas há sem dúvidas interesses econômicos que podem estar por trás dessa visita, dessa aproximação, desse interesse pelo Brasil. Bom, vamos lá, continuando, minha querida jornalista, qual que é o problema de Elon Musk ter interesses econômicos no Brasil? Todo empresário possui, desde que seja algo lícito e moral. Qual o problema? Outra coisa, a jornalista tenta dizer que Elon Musk estaria preocupado em supostamente tirar algumas riquezas do Brasil, se aproveitar da nossa nação, se aproveitar de minérios, da riqueza natural do Brasil. Só que ela faz esse tipo de ilação a partir do momento que ela cita uma assinatura de contrato de Elon Musk com a empresa mineradora Vale, a mesma que tem sede aqui no Brasil. Mas espera aí, Elon Musk pertence a uma empresa privada, assim como a Vale. A Vale foi privatizada na década de 90 pelo Fernando Henrique Cardoso. Logo, eu não estou entendendo qualquer relação dessa assinatura de contrato com o governo do presidente Jair Bolsonaro, com a suposta tentativa de tentar tirar a nossa riqueza. Não tá colando. E vocês perceberam só a tentativa da jornalista também em colocar a visita como algo negativo, tentando dizer que, olha, supostos interesses, parece que tem uma coisa escondida do povo, né? Parece que Bolsonaro e Elon Musk estão num conluio para fazer coisa errada, talvez até para roubar a população brasileira, para destruir o Brasil. Olha, vou falar para vocês, o reflexo dessa turma tá gigantesco. Tudo isso também porque Elon Musk, conforme você está vendo na sua tela, recentemente, esta última semana, em meia visita ao presidente Bolsonaro, se declarou conservadora e diz que vai apoiar o povo da direita. E, inclusive, sempre vem se colocando como grande defensor da liberdade. Portanto, nada mais natural, infelizmente, que Elon Musk, conforme ele mesmo disse aí no post que nós vimos agora há pouco, vai começar a ser alvo dos truques, das tentativas da esquerda em tentar diminuí-lo. E olha, sinceramente, o que falta aqui no Brasil não é transparência, comprometimento com a nossa nação, com o povo brasileiro. O que falta aqui no Brasil é principalmente um jornalismo comprometido com a verdade e não com a militância e velhas narrativas propostas pela esquerda. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.